Olá a todos, aqui quem fala é Sérgio Vieira em mais um vídeo da série Programando Jogos, clone de Super Mario. No vídeo passado eu mostrei como desenhar imagens no jogo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como animá-las. Para fazer animação, a primeira coisa que você precisa é de um bitmap contendo uma sequência de sprites que, se você colocar em sequência, eles servirão para fazer uma animação. Como, por exemplo, o bloco com a interrogação, que, se colocado em sequência, trará a impressão de animação. Então, vamos ao código. Primeira coisa, eu preciso copiar essa imagem aqui para a pasta GFX do nosso projeto. Então vamos abrir aqui o editor Eclipse. A primeira coisa que eu preciso fazer é criar uma classe, uma nova classe, para estender a classe StaticImage. E essa nova classe será chamada de AnimatedImage. Tirar aqui o destrutor, que não vou precisar, e renomear os nomes dos arquivos no formato que eu utilizo, sempre com letras minúsculas, e o ponto .cpp para ponto .cc. Pronto, criar a classe. Essa classe ela será herdada da classe StaticImage. Antes disso eu preciso colocar o include da StaticImage. E também preciso fazer uma alteração na classe StaticImage. Eu preciso tirar o método de acesso dessas variáveis, mudar o método de acesso dessas variáveis de private para protected. Dessa forma, a classe filha, que no caso será a classe AnimatedImage, ela poderá acessar algumas variáveis de instâncias que antes eram protegidas. Voltando aqui para a nossa classe, o que eu preciso fazer agora é definir alguns includes, padrões, por exemplo, o UStream, IOStream e o SDL, SDL.h, um vector, para quem não conhece, é como se fosse uma espécie de vetor onde você adiciona dinamicamente os elementos desse vetor. E só criar aqui protected, caso a gente precise futuramente acessar a classe Village Animated, precise acessar algum método. Então vamos definir algumas variáveis de instâncias protected. A primeira está relacionado ao frame. Quando eu falo frame, eu estou me referindo a um bloco da nossa imagem, ou seja, um sprite desse. Quero a largura desse sprite, quero a altura dele. Eu também vou querer a velocidade com que esse sprite deve ser animado. Vou chamar de A-Speed. Também vou definir alguns controles, algumas variáveis de controle da animação, como por exemplo, qual vai ser o primeiro sprite, qual vai ser o último sprite da minha animação, a quantidade total de sprites e o sprite atual que deve ser exibido na tela. Para facilitar, eu vou criar um vector com todos os retângulos referentes àquela minha animação. Vou chamar essa variável de clip e vou criar uma variável para controlar o tempo da animação. No construtor dessa nova classe, vou definir alguns argumentos: o nome do arquivo, da figura, do bitmap,
a posição que eu quero que ele fique, a posição X e a posição Y, e a variável Z, que nos vídeos que virão será utilizada. Também vou pedir a largura do sprite, a largura do frame. Também vou precisar da altura do frame, que servirá para fazer a animação. Também vou precisar do frame atual, que será exibido na tela. Por último, em que velocidade a animação deve ocorrer. Depois disso, vou criar dois métodos. Vou sobrescrever o método show de static image para poder criar o efeito de animação. Passo aqui o argumento screen e vou definir o método setFrame para definir quais serão as sequências de quadros de frames que servirão para fazer a animação. Peço que passe o primeiro frame e peço que passe a quantidade de frames da animação. Só consertar aqui. Preciso de std. Nenhuma dessas classes foi implementada. Deve ter um erro de sintaxe aqui. Pronto, aqui. O NT16. Pronto. Agora eu vou implementar os métodos dessa nova classe. O construtor ele foi alterado. Vou copiar aqui o construtor, os argumentos do construtor, do novo construtor. Vou passar aqui. Já vou copiar logo de quebra todos os outros métodos públicos. Fazer o molde deles, para depois ir implementando aos poucos. Copio o nome da classe aqui. Vou adicionando. Criei o corpo do método show. Vou criar a assinatura do método setFrame. Então pronto. No construtor, eu vou chamar o construtor da classe staticImage e vou passar os argumentos de que ela necessita. Como por exemplo, a posição X, o nome do arquivo. Começamos com o nome do arquivo, a posição X, a posição Y e a posição Z. Feito isso, agora eu preciso definir as variáveis de instância do método da classe AnimatedImage. A largura do frame width, this frame rate, certo? This speed, animated poderia ser animation speed, o nome de variável. O frame atual que eu estou passando aqui, current frame. Agora uma parte interessante. Eu criei um vector de SDL Rect. Para quê, né? Esse vector serve para fazer o seguinte: quando você vai desenhar a animação, a forma que eu utilizo é a seguinte: imagine que você tem vários sprites dentro de um bitmap, conforme aqui nós temos nas nossas figuras do fundo da tela do Super Mario. Então, para cada sprite eu crio uma numeração 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai crescendo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, cada quadradinho desse ele será
as posições de cada quadradinho desses serão definidas dentro de um SDL-Rect. Então, posição X, a posição Y, a largura e a altura dele terão que ser colocadas dentro do SDL-Rect. Então, como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu tenho que percorrer por todos os sprites, ou seja, percorrer do sprite 0 até o sprite 8 e com somente o índice do sprite descobrir qual é a coluna e qual é a linha daquele sprite. Sprite 4 ele está na coluna 1 e está na linha 1. Sprite 7 ele está na coluna 1 e na linha 2. Como é que eu faço isso? Vamos voltar lá para o código. Como eu falei, eu tenho que percorrer todos os sprites, certo? Mas antes de fazer isso, eu tenho que contar quantos sprites tem na minha tela. Como é que eu faço isso? Vou criar aqui. Vou contar. Eu vou pegar a altura do meu bitmap e vou dividir pela altura de um quadro. A altura de um único sprite dentro do meu bitmap. Com isso eu descubro quantas linhas existem nele. E faço a mesma coisa para descobrir quantas colunas existem no meu bitmap. Pego a largura do meu bitmap e divido pela largura de um único frame ou de um único sprite. Pronto. Para contar quantos sprites tem, basta que eu multiplicar o número de linhas vezes o número de colunas. Pronto. Com esse valor aqui eu posso percorrer por todos os índices de imagens, de sprites. Total frame e mais. Pronto. Então, como eu falei, eu preciso saber quais serão essas coordenadas. No SDL-Rect, as coordenadas mais importantes são a X e a Y. A largura e a altura sempre serão a mesma. Então, para eu saber qual é a posição X do SDL-Rect do sprite 0, eu faço o seguinte. Eu vou primeiro calcular uma variável que eu vou chamar de C e ela vai me retornar qual é a coluna atual para aquele índice, para o índice I. E faço a mesma coisa para descobrir qual é a linha atual. Ou seja, eu passo o índice do sprite, o C vai me retornar em que coluna aquele sprite está e o R vai me retornar em que linha aquele sprite está. No caso do número 4, ele vai retornar coluna 1, linha 1. E com esses dois valores, eu consigo definir as coordenadas x e y do SDL-Rect. Como? Crio uma variável aqui temporária, multiplico C vezes a largura de um quadro para o eixo X e multiplico R vezes a altura de um quadro para o eixo Y. Como eu falei, no SDL-Rect, a largura e a altura do SDL-Rect, do frame, sempre serão as mesmas. Então, basta eu fazer isso para criar. Então, cria aquele vetor e vou adicionar o meu SDL-Rect que eu acabei de criar. SDL-Rect pushback. TMP, estou passando ele aqui. A última coisa que eu preciso fazer aqui no construtor é definir o tempo inicial da animação. Isso aqui vai servir para definir qual a velocidade da animação. O outro método que eu preciso fazer é o método show, onde
você vai desenhar a imagem na tela. Passo a imagem, a superfície da imagem e faço um corte nessa superfície. Como é que vai ser feito esse corte? Através daquele vetor de SDL Rect que eu acabei de armazenar, que eu acabei de criar no construtor. Então, como é que eu vou saber em qual quadro, qual sprite eu vou desenhar? Basta que eu passe a variável cFrame. Passo aqui a tela do jogo e passo o offset, onde será desenhado na tela. Pronto. Para controlar a animação, o que eu vou fazer? Eu vou verificar a diferença entre o tempo atual e o tempo o primeiro tempo que eu registrei. Esse primeiro tempo registrado foi feito aqui no construtor, através da variável start. Se a diferença desse tempo for maior que a velocidade da minha animação, a speed, isso quer dizer que é hora de fazer a animação, de passar de um quadro para outro. Antes disso, eu tenho que atualizar a variável start, getTicks, e vou verificar se meu quadro atual é menor que meu último quadro da animação, last frame. O que é que eu preciso fazer? Eu incremento meu quadro atual, cFrame mais. Caso contrário, se for maior que o último quadro, então eu tenho que retornar o meu quadro atual para o quadro inicial, first frame. Pronto. Feito o método show, agora vamos implementar o método setFrame. Isso basicamente é setar variáveis. First frame para o primeiro quadro, para o quadro atual também first frame, e para o último quadro iframe vai receber first frame mais frame count menos 1. O que eu estou fazendo aqui basicamente é o seguinte: eu não preciso informar qual é o quadro, eu só preciso informar quantos quadros serão. Então, por exemplo, se eu passo o quadro 1, o sprite 1, para formar animação preciso de 4 sprites. Então eu passo o quadro 1 e digo 4. Quantos quadros eu preciso para formar a animação? Ainda tem um problema aqui na variável frame count. Vou voltar aqui no método só para renomear isso daqui. Tranquilo. Feito isso, para testar essa nova classe, basta irmos aqui na classe game e testar, né? Primeiro eu tenho que colocar a biblioteca da classe que a gente acabou de criar, e vamos criar algumas variáveis. Vou comentar aqui essas linhas de comando: animated image img1. Vou passar lá o caminho da minha imagem, do bitmap, onde tem todos aqueles quadros que vão servir para animação,
e vou passar também a posição X, a posição Y, a posição Z, a largura do quadro, a altura do quadro e também as outras variáveis, que serão o quadro atual e a velocidade de animação. O quadro atual, vou querer que ele comece do quadro 1 e o tempo de animação eu quero que ele funcione a 20 quadros por segundo. MG1 set frame, para definir que a minha animação iniciará do quadro 1 e terá 4 quadros. Criar outra variável só para mostrar a diferença entre velocidade de animação. Na primeira imagem ela funcionará a 20 quadros por segundo e na segunda imagem a 10 quadros por segundo. Nessa segunda imagem eu vou afastar ela um pouco, a posição X ela será 32. Então vamos lá, imagem 1, show. Vamos passar aqui a janela e pegar a superfície principal da janela. Imagem 2, get screen. Então Ctrl B para compilar, se não tiver acontecido nenhum erro de digitação ou qualquer outro erro. Compilou com sucesso, vamos executar o nosso exemplo. Então aqui, duas imagens animadas com velocidades diferentes. Agradeço a todos que estão seguindo essa sequência de vídeos. Quem tiver gostado desse vídeo pode clicar aí em gostar no YouTube, ou então se tiver alguma dúvida, sugestão, pode me mandar um e-mail, ou então pode comentar no meu blog. Espero que todos estejam gostando dessa série e até a próxima parte do vídeo da série Programando Jogos. Agradeço a todos, valeu, até mais.